Carmen Lúcia, a ministra confidenciou a amigos que cogita deixar a corte antecipadamente, talvez ainda durante o governo Lula. A ministra teve seu visto americano revogado pela Casa Branca, com certeza está chateada por isso, e estaria com medo até de virar alvo da lei Magnitsky. Barroso assinou seu termo de aposentadoria, embora tivesse mais 8 anos pela frente lá no Supremo. E Gilmar Mendes estaria considerando sair mais cedo também. No núcleo do governo, há uma pressão crescente para que ministros deixem logo a corte, para garantir nomeações alinhadas ao modelo que está hoje em vigor. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. PF faz apreensão contra deputado da União Brasil no aeroporto. É isso mesmo. Mandado de busca e apreensão foi autorizado pelo ministro Cássio Nunes Marques. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra o deputado federal Dal Barreto da União Brasil nesta terça-feira, no momento em que ele embarcava no aeroporto de Salvador com destino a Brasília. A ação faz parte de mais uma fase da Operação Everclean, que investiga desvios em emendas parlamentares. A PF identificou vínculos do deputado com personagens investigados por desvios de recursos em prefeituras da Bahia. Por isso, os investigadores solicitaram ao ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, o cumprimento desta nova fase. São cumpridos mandados em Brasília, Salvador e Amargosa. O ministro Nunes Marques também determinou bloqueios de bens e medida cautelar diversa da prisão. E PGR nega pedido de prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. O órgão descarta a solicitação de deputados por falta de legitimidade processual. A Procuradoria-Geral da República se manifestou nesta terça-feira e descartou solicitar a prisão preventiva do deputado federal Eduardo Bolsonaro, conforme reivindicavam parlamentares da base governista. O órgão informou que não cabe a ele uma solicitação de prisão preventiva sob a formulação de terceiros. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que a reivindicação é prerrogativa exclusiva da própria PGR ou da Polícia Federal. Carlo Cauty, muito boa noite, seja bem-vindo. Cauty, só para a gente trazer mais um ponto, os parlamentares, o Lindenberg e a Thalíria, pediram também ao Supremo que o Moraes determinasse o bloqueio dos subsídios do pagamento de salários, das cotas, verbas parlamentares do deputado Eduardo Bolsonaro. E aí o ministro Alexandre de Moraes se manifestou dizendo que isso era da competência do Legislativo, que já estava tratando desse assunto. Boa noite, Cauty. E a PGR disse que esses dois deputados são um bando de ignorantes. Boa noite, Paula, mestre Augusto, Ana, Silvio, boa noite ao nosso público. Pois é, a PGR, de forma bastante elegante, simplesmente disse para os deputados Farias e Petroni: vão estudar, porque eles não sabem nem como funciona a liturgia jurídica mínima lá em Brasília. Acostumados como eles são a esse tobogã dos pedidos, né, a esses despachos auditivos, né, que eles vão no Supremo, fofocam na orelha de qualquer ministro e o ministro acata os seus piores pedidos. Eles esqueceram que existe um negócio chamado lei. Existe o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e Processo Penal, e simplesmente eles desconhecem todos os códigos da República Brasileira. Inclusive, isso é indicativo, né? Porque o Lindenberg Farias, que se matriculou na Faculdade de Direito, nunca concluiu porque estava mais ocupado a fazer manifestações na rua, né? Depois se jogou na carreira política, e o resultado é esse. Não sabe nem como funciona um pedido, né, eventualmente de prisão preventiva, para quem tem que fazer o pedido correto, né? Mas por quê? Porque são acostumados também a esse tobogã do Supremo, né? Que sai do Legislativo, vai direto para passa a Praça dos Três Poderes, vai direto no STF, o STF faz qualquer coisa que deputados ou senadores de partidos até nanicos como o PSOL
pele, né? Lembrando que o campeão, né, desses despachos auditivos era o Randolfo Rodrigues, né, que durante a pandemia qualquer desejo era uma ordem para os ministros do Supremo. Então, assim, esses atarantados dos despachos aí tomaram uma surra verbal da PGR que diz simplesmente voltem a estudar, porque não é por aqui que se pedem esse tipo de coisas. E o Alexandre de Moraes também deixou bem claro, como se precisasse, que quem decide isso é o Legislativo e não é o STF. Voltamos a ter um mínimo de decência na PGR e no Supremo. Ainda falta muito para voltar a ser um país normal, mas pelo menos é um sinal de um mínimo de lucidez, né? O Silvio, o PGR se manifestou contra a prisão de Eduardo Bolsonaro, mas essa é um parecer, a manifestação, né? Vamos acompanhar o que vai decidir o ministro Alexandre de Moraes, se acata ou não o parecer do PGR. E tem um indicativo aí também, né, Paula? Não é a primeira vez que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifesta na contramão daquilo que o Alexandre de Moraes resolve. Então vamos aguardar, como você disse, mas se o ministro Alexandre de Moraes reagir de outra forma, aí fica claro que o Paulo Gonet nem precisa passar pela sabatina, que deverá passar até o final do ano no Senado. Pode voltar para casa. Aliás, pode eliminar a figura do Procurador-Geral da República. O parquê, como é conhecido, o Procurador-Geral da República, o agente acusatório dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, pode acabar. Não precisa. O Alexandre de Moraes faz os dois papéis. Ele pode ser o agente acusatório e o julgador. Ele não vê problema nenhum nisso. Lembrando também que o Paulo Gonet se manifestou contra não resultou em acusação contra o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro, no caso da investigação sobre a soberania nacional, sobre a atuação do Eduardo Bolsonaro, que não tem absolutamente nada de ilegal nos Estados Unidos, aliás, se o Eduardo Bolsonaro tem de responder a qualquer coisa, é na Câmara dos Deputados como parlamentar que é, e não ao Supremo nesse caso. E ainda assim, ele pode estar lá utilizando o Infoleg, porque tem um ato da mesa diretora de 2015, só fazendo um parêntese aqui, e teve deputada socialista votando numa flotilha, numa área de guerra do outro lado do planeta. Foi só um parêntese, mas retomando. Portanto, ele já se manifestou contra a inclusão do presidente Jair Bolsonaro no caso. Ou seja, ele não deveria estar preso. Não há razão hoje legal para o presidente Jair Bolsonaro estar preso. Então, só para deixar muito claro que o Paulo Gonet, se parar definitivamente de ser ouvido pelo Alexandre de Moraes, talvez seja o caso dele ficar em casa. E aí, a partir daí, a gente exclui no Brasil o Ministério Público. O Alexandre de Moraes pode ser tudo, aliás. De repente, ele pode ser até vítima também, ele pode ser delegado, mandar prender, mandar soltar. E o adeus de Carmen Lúcia e o novo plano de Lula contra a direita. É isso mesmo. Veja o vídeo e entenda. Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da estratégia anti-Magnitsky da esquerda, hein? Olha só, vou te falar um negócio, se isso pode funcionar, tá? Tem o risco disso funcionar, tá? A esquerda está planejando bloquear a direita no STF por 2 décadas, 20 anos. A partir daqui, a esquerda ainda estaria no poder. Na verdade, até 2040, a esquerda continuaria no poder. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode resolver o problema agora. Se a gente eleger o próximo presidente muda 3 ministros. E aí a gente já teria quase 5-6, já estaria quase empatado. Fazendo um impeachmentzinho, ou então convencendo alguém a votar do nosso lado, a gente já resolve. Senão no próximo presidente, no presidente seguinte, a gente conseguiria trocar isso também, né? Agora, o que a esquerda está preocupada? Eles estão preocupados porque eles sabem que a posição deles está errada, eles sabem que eles fizeram merda, eles querem proteção e temem a aposentadoria deles e o próximo presidente. Então o que eles estão querendo fazer? Estão querendo se aposentar antes do Lula sair do cargo para o Lula indicar todo mundo, botar um monte de gente jovem que vai ficar 20 anos lá no STF. Vamos entender esse caso aqui que é preocupante. Essa notícia foi sugerida por Libertário Baiano, zelador da Universidade de Coimbra e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, a notícia do Cláudio Dantas aqui. O Barroso se aposentou, né? O Barroso já saiu, já foi trocado. Mas o Barroso, como eu falei para vocês, não faz tanta diferença. Porque o Barroso só iria se aposentar mesmo em 2033.
Então está muito longe ainda, né? Agora, a Carmen Lúcia, aqui, ó, embora tenha mais 8 anos pela frente, a Carmen Lúcia cogita fazer o mesmo. Então, só que a Carmen Lúcia já é problemática, como eu falei no vídeo de ontem. Por quê? Porque ela sai agora no próximo ano, né? Em 2027, se não me engano, 2028. Carmen Lúcia 2028. Então, já seria uma das que pode ser substituída pelo próximo presidente. Se ela sair agora, o Lula vai indicar um esquerdista, provavelmente um esquerdista novo, que vai ficar muito tempo no STF, né? E também parece que o Gilmar Mendes está pensando em fazer isso também. Até Gilmar Mendes estaria considerando pendurar a toga mais cedo, embora possa ficar até 2030, pela mesma história, porque ele sabe que vai ser substituído no próximo presidente, né? Então o próximo presidente poderia substituir 3 ministros, vai substituir só um, só o Fux, e o Fux é o que já está do nosso lado. Então a gente não ganha muita coisa nessa história, né? E mais preocupante do que isso, o Lula certamente vai indicar pessoas jovens que só vão ser trocadas lá na frente. Olha só como é que fica uma tragédia. Se a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes de fato fizerem isso, a gente tem problemas, tá? Olha só. Veja quem serão os próximos ministros a se aposentar. Esse vídeo aqui é antigo, essa matéria aqui é antiga, tá? Mas tem as datas aqui, ó. Então, o próximo ministro que vai se aposentar é o Fux em 2028. Ah, não, a Carmen Lúcia em 2029. Então o Fux aposenta em 2028. Então o Fux vai ser substituído pelo próximo presidente da República. Vamos supor que o Bolsonaro ganhe, ou que o Tarcísio ganhe, ou que, enfim, alguém da direita ganhe. Vai poder botar alguém de direita em 2028, beleza, né? Aí vão ficar 3... Mas repara que o Fux, a gente já tem o voto do Fux. Mas tudo bem, vamos botar uma outra pessoa que a gente tem o voto também. Então vou ficar com 3 votos a favor do Bolsonaro e 8 contra, né? A Carmen Lúcia, do jeito que está hoje, a Carmen Lúcia aposenta em 2029. Então, em 2029 a gente fica 4-7, né? Aí o Gilmar Mendes, ele aposenta em 2030. Então ficaria 5-6. 5-6 já é quase empatado. É só puxar mais uma pessoa que tá beleza. Ou fazer um impeachment que tá beleza. Já empatamos esse jogo no STF, já viramos esse jogo no STF, já podemos começar a desfazer as coisas em muito pouco tempo, né? Agora, depois disso, você tem, em 2033, o Edson Fachin. O Edson Fachin não deu nenhuma indicação de que ele vai se aposentar antes. Então, ele em princípio vai ficar até 2033, mas aí já não é o próximo presidente, é o depois dele, que vai ter as eleições de 2030, né? Eleições de 2030, o próximo presidente que ganhar em 2030 vai trocar 2 ministros, que é o Edson Fachin e o Luiz Roberto Barroso, que trocaria. Agora, repara, o Barroso já não troca mais. Mas aí que vem o problema. Porque, repara, esses 5 que tem aqui, ó, vão até 2033. Depois disso, tem um pulo de 9 anos até o Toffoli, que só vai se aposentar em 42, em 2042, meu amigo, que o Toffoli se aposenta. Então, repara o problema. Se de fato, o Roberto Barroso já foi. Mas tudo bem, porque com esses 4 aqui a gente já consegue ter maioria. Como já temos 2 aqui também, que vão até 2047, com esses 4 aqui a gente já resolve. Mas se a Carmen Lúcia sair e o Gilmar Mendes sair também, então ficam só 2. O máximo que a gente chega é 4-7. 4-7, porque a gente trocaria, no caso, o Fux e trocaria o Fachin em 33. Aí isso num prazo muito maior. E depois disso, acabou. Não tem, só em 2040. Ou seja, só lá na frente que teria troca de ministros do STF. A esquerda ficaria no STF por um tempo enorme. Qual que é a ideia deles? Com isso, eles se blindariam, né? Eles garantiriam um STF de esquerda para blindar essa lambança toda que foi feita aqui no Brasil. A minha visão é que isso é um golpe. É um golpe isso. Não tenha dúvida nenhuma. Eu não sei como é que o pessoal vai se responder isso daqui, né? Se esse for o plano mesmo, do Barroso sair, aí a Carmen Lúcia sair e o Gilmar Mendes sair, isso é um problema sério pra gente. Não quer dizer que eles não vão tomar Magnitsky. Eu acho que o Barroso e o Gilmar Mendes tem chance muito grande de tomar Magnitsky, mesmo fora do STF. A Carmen Lúcia eu não sei, mas o Barroso e o Gilmar Mendes tem. E eles saindo, eles ficam mais frágeis. É verdade que o STF vai entrar, quem entrar no STF vai proteger o pessoal que saiu e coisa e tal. Mas, meu amigo, não é a mesma força, né? É um negócio arriscado. O Barroso poderia proteger ele próprio. Ele está abrindo mão disso daí. A Carmen Lúcia, a mesma coisa, está abrindo mão disso daí. Mas a questão é essa. Realmente, se ele conseguir esse tipo de coisa, pelo menos até 2042... Porque aí em 42 sai o Toffoli, 43 sai o Dino e o Alexandre de Moraes. Mas repara, a gente já está falando daqui a 17 anos. Daqui a 17 anos, meu amigo, para resolver esses problemas todos. Imagina a dor de cabeça que seria isso, né? É realmente uma quadrilha que está querendo se perpetuar no poder. A verdade é essa, né? Bom, tá dizendo aqui que seria aliança anti-Magnitsky. Por quê? Porque a ideia é que esses ministros iriam impedir que a lei Magnitsky fosse aplicada no Brasil contra os colegas e não sei o que lá.
Aqui, ó, no núcleo do governo há uma pressão crescente para que ministros que estão prestes a se aposentar deixem logo a corte. O objetivo é aliviar a pressão americana sobre o tribunal como instituição e, ao mesmo tempo, garantir a Lula a nomeação de novos ministros alinhados com a esquerda, bloqueando indicações da direita por 2 décadas. A única exceção seria Fux, que a substituição em 2029 não seria suficiente para obter a maioria. E mesmo o Fachin em 2033 também, se a direita trocar, também não vai obter a maioria. Na prática, Lula e as esquerdas manteriam o Supremo como uma trincheira contra... Olha só, esse pessoal quer manter o Brasil atrasado, parado no tempo, com as propostas da esquerda do século passado, que já não funcionam hoje em dia, sem a gente poder mudar nada, porque você já viu, né? É para isso que o STF vai ficar. O STF, como a esquerda não conquista mais a população, não consegue mais corações e mentes das pessoas, não consegue mais voto, eles vão se segurar na estrutura do Estado, mantendo o atraso do Estado para manter a galerinha lá, manter os coleguinhas dele, né? A corte também teria o poder de continuar infernizando e inviabilizando qualquer futuro do governante não alinhado, limitando também os poderes do Congresso Nacional e garantindo proteção jurídica a seus ex-integrantes. É como transformar o limão da Magnitsky numa limonada, só que bem azeda para a direita, né? E, bom, eu não sei se eles vão ter sucesso nisso daqui, mas se tiverem, eu já falei para vocês no outro vídeo, qual que é a solução mais simples, né? Tendo o Senado e a Câmara na mão, a questão é só aumentar o número de ministros do STF. Não vai ter alternativa. Eu sou contra esse tipo de coisa, acho ruim, mas qual a alternativa? Eles estão sacaneando, eles estão fazendo de propósito, para manter o STF atrasando o Brasil por anos e anos a fio. Não tem alternativa. O aumento de vagas no STF é prerrogativa do Congresso. Não tem jeito, vai ter que fazer isso. É a única alternativa que a gente tem para resolver esse problema no próximo presidente, se for o caso, né? E é perfeitamente razoável isso daí. Já aconteceu no passado no Brasil, tá? Já teve casos de aumento de cadeira do STF no passado no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. É preocupante isso mesmo. Carmen Lúcia, a ministra confidenciou a amigos que cogita deixar a corte antecipadamente, talvez ainda durante o governo Lula. Barroso assinou seu termo de aposentadoria, embora tivesse mais 8 anos pela frente lá no Supremo. E Gilmar Mendes estaria considerando sair mais cedo também. Será? Não. Esse aí vai sair mais cedo para ir ali dar um pulinho em Portugal. No núcleo do governo, há uma pressão crescente para que ministros deixem logo a corte, para garantir nomeações alinhadas ao modelo que está hoje em vigor e que Lula vai poder ainda aprimorar ainda mais com o seu jeitinho tirania. O objetivo é aliviar a pressão americana e bloquear as indicações da direita por 2 décadas. Coronel Amaro, será que essa aposentadoria antecipada da Casa, que agora ainda não sabe se a data em que ela pode acontecer, pode beneficiar que Lula consiga botar mais gente ainda de peso negativo no Supremo Tribunal Federal? Olha, meu amigo, infelizmente isso parece ser aí um efeito colateral de toda essa movimentação que os Estados Unidos estão fazendo em direção à nossa Suprema Corte. E cada cidadão brasileiro consciente deve considerar, no mínimo, vergonhosa essa situação que o nosso país se encontra. É praticamente inaceitável que o nosso país, que teoricamente é uma democracia consolidada, esteja na mesma situação aí de que diversas ditaduras espalhadas pelo mundo, cujos mandatários, cujos representantes do judiciário também estejam sendo punidos pela maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos. E por incrível que pareça, essa é a situação que a nossa Suprema Corte chegou. A maioria dos componentes da Suprema Corte estão sendo punidos, já perderam seus vistos para os Estados Unidos, e existe também a possibilidade dessa punição se agravar em direção a uma lei Magnitsky, como já aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes. É claro que nenhum dos componentes daquela corte deseja passar por essa experiência. Como já é dito, já é chamado, uma morte financeira, porque a pessoa perde a possibilidade de ter qualquer tipo de relação com empresas americanas. Isso vai desde empresas de e-mail até empresas aéreas, enfim, uma série de restrições, passando por cartões de créditos, bancos, ou seja, realmente uma grande complicação. Infelizmente, isso pode nos levar a termos aí a médio, curto prazo,
mais 3 ministros da Suprema Corte, nomeados, talvez não por Lula, mas pelo José Dirceu. Um livro, Zé Dirceu, escrito por esse eminência parda do petismo, descreve bem ali como ele utilizava um processo de escolha para os ministros da Suprema Corte. E eles aprenderam muito já com o ministro Joaquim Barbosa. Eu acho que eles não vão repetir esse erro e vão cada vez mais nomear pessoas extremamente comprometidas com o petismo. Isso é um grande risco para o nosso país. É isso, o aprimoramento do caos. O inferno ainda pode ficar mais quente do que já está com essa galera.